funciona o nosso cérebro? Hoje o Ecobagagens faz uma abordagem sobre o comportamento humano através do estudo e atividades que buscam desenvolver e entender o cérebro humano. Começamos o nosso programa com uma entrevista com uma neurocientista para entender o que pode ajudar a motivar e a educar o nosso cérebro. O Ecobagagens hoje tem como finalidade abordar o comportamento do ser humano através da compreensão do nosso cérebro, uma ferramenta que ainda está engatinhando dentro do potencial ilimitado que o ser humano tem. Hoje eu estou conversando com uma neurocientista super renomada que vai nos contar um pouco do trabalho dela, falar um pouquinho do que ela pensa sobre o cérebro dentro do entendimento e da vivência e da prática. Emini, tudo bom? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma honra participar desse programa, né, que tem agregado, ajudado, trazendo informações para as pessoas. Acho que hoje em dia nós precisamos investir mais em informação, né? É o que nos livra e nos alimenta também todos os dias. Eu digo para o meu produtor que eu preciso investir mais em entrevistas com café. Se eu faço café, eu não vinho não, viu? O café já começa, né? Que o café ele já é um ativador mental, cerebral, né? Um dos maiores vícios. Você sabia que o café, quando surgiu na Europa, ele foi chamado de a bebida do diabo? Não sabia. Por quê? O café chega no período do Renascimento, na Itália, por Gênova. E naquele período, como houve uma revolução cultural e de costumes por conta do Renascimento, que discutia as mudanças teológicas da vida, coincidiu com a prática de tomar café. Então a igreja o apelidou de a bebida do diabo por conta disso. Olha só. Só que depois a própria igreja caiu em tentação, né? Caiu em tentação e hoje os bares já inventaram várias bebidas, né, do diabo. E as pessoas ficavam até mais tempo nas tabernas antigamente tomando café, né? Então isso mudou um pouco a cultura. Que legal. Falando em cultura, a gente sempre escuta falar do cérebro humano. E o nosso cérebro sempre se tem dito que nós temos um potencial muito limitado de expansão, de aproveitá-lo. Como que surgiu na tua vida esse interesse pelo cérebro e essa parte tua de pesquisa, profissionalização? Tá, vamos lá. Primeiro que o cérebro ele pesa em média 1,5 kg. 1,3 kg, 1,5 kg, e ele é o objeto mais complexo de todo o universo. E quando eu estou falando de universo, eu estou falando do próprio universo, né? Sistema solar, tudo isso que nos conduz. Ele é extremamente complexo, tanto que não existe hoje um diagnóstico completo de entendimento do cérebro, da mente humana, porque ela é extremamente complexa. Então, nós vamos, cada ano, nos atualizando de informações novas, e isso é um desafio porque nós também mudamos. O nosso cérebro, ele vem se desenvolvendo a cada dia mais, a cada experiência. Por exemplo, a pandemia nos gerou aqui pessoas, mais de 90%, que desenvolveram depressão e ansiedade pós-pandemia. O que mudou? Cultura organizacional e cultura também de países. Quando eu falo de cultura, eu estou falando algo que é fortalecido durante anos, né? Nós costumamos dizer que um hábito leva 90 dias para ser criado. Depois de 90 dias você passa a ter um estilo de vida, e depois de um estilo de vida você tem uma cultura. Então isso é criado durante anos, muito fortalecido. E aí vem a pandemia e gera em nós o quê? Uma mudança repentina forçada, que é o que eu intitulei do que foi a pandemia. Mudança repentina forçada. Você está na sua casa, no seu conforto, de repente entra um monte de policiais e fala: sai daqui agora, você tem que sair, essa casa não é mais sua. E você fala: para onde eu vou? Se vira. Então isso no cérebro gera uma crise absurda, porque ele não consegue processar, ele não consegue entender o que está acontecendo. Por isso desencadeia ansiedade, depressão, problemas em relacionamento que tivemos muito, né? Mas respondendo a tua pergunta, desde os meus 9 anos de idade, eu sempre fui uma criança muito analítica. E até os meus pais achavam que tinha alguma coisa de errado comigo, porque eu repeti na primeira série. Primeira série eu reprovei. Quem que reprova na primeira série? Eu acho que uma pequena porcentagem. Mas enfim, aconteceu comigo. Só que eu tinha essa dificuldade de me interessar por brincar ou assuntos que todo mundo, a maioria, gostava. Só que eu tinha muita facilidade em analisar pessoas, comportamento. Tanto que na minha adolescência eu consegui identificar um amigo do meu pai ou da minha mãe se era uma pessoa boa ou ruim.
Você chama isso de uma característica do próprio cérebro ou a intuição? Eu chamo... Porque apesar do que as pessoas colocam como intuição sendo algo sui generis, é uma faculdade que nós temos adormecida, uma faculdade latente como tantas outras. E é científica também. Sim. Né? Tanto que hoje, você pode perceber, as pessoas estão mais intuitivas. Hoje é difícil você enganar as pessoas. Por quê? Existe uma explicação desse processo intuitivo. É análise de padrão comportamental. Quando você vai vivendo mais experiências boas como ruins, o teu cérebro começa a padronizar comportamentos, o que facilita você identificar. Então você, por exemplo, você sofre um prejuízo por um amigo que pediu dinheiro emprestado e não te pagou. Na próxima experiência, você vai ficar um pouco mais atento com isso porque você identificou esse padrão. E é muito mais complexo, né? Eu estou falando aqui de forma bem resumida. Só que nós temos no nosso inconsciente, sim, essa capacidade de expansão e ter a intuição. Isso está em nós, foi colocado no nosso cérebro, o que eu chamo do poder da mente. Existe um poder da mente inimaginável, independente da religião, independente desse campo espiritual. Eu cresci identificando padrões e culturas totalmente opostas, né, diferentes. Uma casa que era sempre cheia, libanês, né, sempre com aquela mesa cheia, farta, e eu já vivi muita coisa, observei muita coisa. Só que a minha intenção em me aprofundar tecnicamente no assunto, além dessa intuição, começou quando eu já ocupava um bom cargo numa multinacional e eu percebi que eu precisava de um propósito, além de apenas um bom salário. E eu entendi que você consegue viver melhor quando existe propósito ligado ao que você faz. E o propósito de analisar pessoas, para mim, foi muito forte. E aí, aos 18 anos de idade, além da faculdade, fiz cursos paralelo a isso, né, de programação neurolinguística, enfim, todas as técnicas de coach que apareciam no Brasil, né, que foi trazida para o Brasil há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu já estava lá pesquisando e há 10 anos eu me dedico à neurociência, fiz pós-graduação, fiz doutorado, fiz mestrado e neurociência, que é a explicação do cérebro voltado ao comportamento humano. Tem uma frase no Mahabharata, que é o livro da Grande Índia, que fala assim: nós evoluímos pelas correntes mentais como os peixes evoluem pelas correntes marítimas. Mas o fato é que o ser humano ocidental, ele tem uma dificuldade maior do que o oriental. Porque no Oriente, ciência e religião caminham juntas. Praticamente uma única coisa. Sim. No Ocidente não, existe uma ruptura muito grande do conhecimento espiritual com o conhecimento mental, e isso muitas vezes acaba se perdendo ou criando barreiras muito sólidas. Sim. O teu trabalho, você consegue desbloquear pessoas, você consegue fazer com que essa pessoa aqui do Ocidente, de fato, possa evoluir, possa trabalhar questões essenciais de dificuldade e atingir um potencial maior? Consigo. Na verdade, o meu trabalho, ele inicia com uma análise de vida. Então, a primeira sessão, eu já aplico uma técnica onde eu vou analisar a carta da vida dela, que é o que eu chamo, da carta da vida, é o primeiro exercício. E analisando cientificamente, eu vou identificar o que ela citou, o que ela não citou. O cérebro dela vai trazer as informações que eu quero analisar. São informações conscientes. Eu não trabalho com inconsciente, como eu não trabalho com medicações. Nenhuma medicação. Nenhuma medicação. Eu vou descobrir qual é a tua história, em que momento você foi travado ou você teve influência dos teus agentes próximos, né? Porque eu chamo de agentes influenciadores, que fazem com que você acredite em algo. E existem crenças que elas vão te limitar para um próximo nível, seja eles de intelectual, de expansão mental, como também religioso, o que faz, né, você reproduzir uma cultura. Então, analisando o ponto em que você teve essa trava, eu consigo aplicar técnicas para destravar e criar em você uma expansão mental. E essas técnicas são desenvolvidas por você? Você fez um apanhado e as aprimorou?
Como funciona isso? Exatamente. Então, 10 anos de estudo da mente humana fez com que eu desenvolvesse a minha metodologia. Né? Então, minha metodologia é liderança emocional com base em reprogramação mental, desconstrução de crenças e reconstrução de novas, para fazer com que você atinja aquela versão que é o teu eu maior, o teu eu mais. O que é o teu eu mais? É aquele que ainda não foi despertado, mas está dentro de você esperando a ativação. Enfim, são esses segredos. Em média, quanto tempo para uma pessoa que passa através do teu trabalho, do teu estudo, consegue atingir esse potencial? Primeiro é feita uma análise do nível que ele está travado. Né? Por exemplo, você pode lidar com uma pessoa que passou por situações traumáticas profundas. Existem camadas, vamos dizer assim, de bloqueios. Existem pessoas que estão bloqueadas por um agente de influência que foi um relacionamento que não deu certo. Então nós temos uma camada superficial, né? Em 5 sessões, 10 nós podemos resolver. Porém, existem aquelas que a camada é mais profunda, que envolve agentes de influência, que foram os avós, que foram os pais, e que vêm já de uma linhagem muito antiga e é reproduzido. Com isso, é colocado sobre eles uma expectativa excessiva, que gera autocobrança excessiva. Aí eu preciso de 10 sessões para um pouco mais. Tudo isso é analisado, né, porque não existe no meu trabalho um copia e cola. Eu gosto de um trabalho personalíssimo. Quanto tempo de sessão? De 45 minutos a 1 hora. E durante as sessões as pessoas são orientadas para você a fazerem certas práticas também? Sim, as pessoas sempre perguntam, não é? É uma psicologia, né? É parecido com uma psicologia? Eu falo não, porque o psicólogo ele escuta, eu falo muito. Então, como eu estou fazendo análise da vida dessa pessoa, eu trabalho com direcionamento. Então, passo práticas, exercícios, existem alguns que eles levam para casa, porque vai exigir um pouco mais de tempo com elas mesmas. E quando você se depara nesse ponto principal, de pessoas que querem se ajudar, mas quando se deparam com algum problema que realmente mexa no âmago dela, das emoções, dos traumas, até que venha à tona o que está no inconsciente, pro consciente, e aquela pessoa trava, o que você faz? Na verdade, esse é o segredo. Eu estou apta a mexer num trauma sem fazer essa pessoa desenvolver uma crise de ansiedade. Então, tudo isso precisa de técnica, né? Até eu vou puxar um assunto aqui de uma forma muito cuidadosa e com respeito. Você viu que deu um boom de coaching no Brasil? Há alguns anos atrás? Todo mundo querendo ser coach. O coaching, as técnicas aplicadas, elas são sim comprovadas cientificamente, porém até um limite. É para direcionar, por exemplo, numa gestão de tempo e rotina, né? A te ajudar a identificar áreas da sua vida que você precisa ter um pouco mais de tempo com relação à saúde, estilo de vida. Porém, o erro foi quando começaram a trazer isso para um cenário terapêutico. O que o coach não pode atender. Então, várias pessoas se intitulando treinadores foram tratar de traumas. Está cheio de processos, de clientes processando coaches, porque Com razão. eles vão atingir aquela ferida e eles não estão aptos para lidar com a mente dele a ponto dele não explodir com aquele trauma ou até mesmo travar, reviver uma dor. Por quê? O cérebro, ele não sabe distinguir o real da imaginação. Para ele é uma coisa só que está acontecendo. Então, quando eu ativo o trauma de alguém, é como se ele estivesse revivendo aquela situação. Existem pessoas que sentem na pele novamente, eles suam frio, eles têm falta de ar, porque o cérebro entende que ele está passando novamente por aquela situação. Por isso que é necessário você ter o acompanhamento de um profissional apto a lidar com o seu trauma. Então, quando eu lido, eu tenho as técnicas para conduzi-lo diante daquele trauma. Uma vez que ele vai chegar em casa, ele não vai sofrer com aquilo. Então, eu consigo aplicar as técnicas para que ele não sofra quando eu mexer naquele ponto. Muito bom. Para a gente finalizar, o que você diria para uma pessoa que tem ali limitações na sua vida, problemas e que realmente precisa trabalhar a mente para alcançar
um outro nível e muitas vezes se perdido não sabe como? Primeiramente, existem pessoas, a maioria das que me procuram falam assim: Emily, eu preciso que você atenda o meu marido, eu preciso que você atenda o meu filho, eu preciso que você atenda a minha mãe. Ou seja, elas estão achando que o problema delas é causado por alguém. Elas transferem a culpa e isso é natural. Nosso cérebro sempre vai achar um agente culpado. Ele não vai trazer para você esse compromisso de ter que enfrentar que você precisa de ajuda. Então, o primeiro passo, eu peço para que você olhe para dentro de si e busque se ajudar. Segundo, busque um profissional que esteja apto de verdade a conduzir a tua situação e que você sinta essa conexão, como eu posso te dizer, essa confiança. Muito bom. Tem um provérbio do século XIX de um filósofo chamado Vale de Var que ele falava assim: nenhum homem é livre se a sua mente não é como uma porta de vai e vem, abrindo-se para fora, a fim de liberar as suas boas ideias, e para dentro, a fim de captar as boas ideias dos outros. Perfeita frase. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Shalom, salam aleikum. Shalom, salam aleikum. Ansiedade. Cada vez mais pessoas estão ansiosas, principalmente após o Covid. Como pode, de fato, uma pessoa trabalhar isso utilizando o comportamento humano e entendendo o seu cérebro? Olá, meu nome é Eloá Ribeiro, sou psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia e hoje vamos falar um pouquinho sobre saúde mental, especificamente a ansiedade. Ansiedade, que é uma emoção natural do ser humano, é até preciso a gente sentir ansiedade para que a gente, por exemplo, vá fazer uma prova, tem que ter ansiedade para ir trabalhar, para se movimentar, para a gente ter a vida, o fluxo normal. Mas, por exemplo, quando essa ansiedade começa a virar um sintoma, que é medo extremo, preocupação, crises de choro, insônia, desorganização, até mesmo taquicardia, que é batimento, acelero do coração, sudorese, suor, que é o suor nas mãos, excessivo, são sinais e sintomas que devem ser olhados. Por exemplo, ter um medo de altura é normal, mas se eu tenho medo de entrar no elevador ou de subir uma escada ou coisas que é comum, eu sentir um medo, pânico ou fobia, é um sinal de talvez um possível transtorno de ansiedade. Dentre os transtornos de ansiedade, existe também as fobias, que é o medo do medo, agora fobia, medo de sair de casa, e também o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa sente a necessidade de fazer um ritual para se sentir tranquilo e até mesmo um alívio imediato. As causas da ansiedade, dos transtornos de ansiedade, principalmente generalizada, podem ser diversas. Entre elas, pode ser traumas vivenciados durante a infância ou até mesmo na vida adulta, a perca de um ente querido, ou uma situação de um assalto, de um roubo, de um sequestro. Então, traumas muito grandes ou até mesmo menores, porque cada pessoa tem a sua vulnerabilidade, tem a sua maneira de enxergar o mundo, ou então até gatilhos específicos. Então, tem pessoas que são mais sensíveis, mais vulneráveis à ansiedade e desenvolver esses transtornos, e pessoas que são menos sensíveis. Então, tem também a questão ambiental, questão genética. Hoje sabe-se, a neurociência já muda essa genética através do tratamento de psicoterapia, principalmente, né? E dentro do tratamento de psicoterapia, que é o padrão ORA cognitivo-comportamental, você vai entender aquele paciente, conhecê-lo e buscar estratégias através do funcionamento dele para rebaixar ou até mesmo eliminar esses quadros de ansiedade patológico que a gente fala que é doentio. Através aí de técnicas específicas, técnicas de respiração, como a respiração cognitiva, respiração diafragmática, técnicas de relaxamento, tem aí, se vocês pesquisarem, o relaxamento progressivo de Jacobson, técnicas de mindfulness, de técnicas de meditação. Então, cada pessoa vai ter a sua técnica, cada pessoa tem o seu protocolo e o seu tratamento. Se
Se o tratamento psicoterapia não funciona, aí é hora de buscar um médico psiquiatra. O médico psiquiatra muitas vezes vai ver a necessidade de medicar. Lembrando que o medicamento ele não cura, ele apenas vai, às vezes, amenizar ou eliminar aquele sintoma que está sofrido. Então, para se evitar e prevenir transtornos de ansiedade, a gente indica que é o básico. Por exemplo, dormir direito, ao menos 8 horas na noite, cuidar do peso. Hoje sabe-se que a obesidade, que também é uma doença, pode gerar aí transtornos do humor e ansiedade, levando a pessoa a ficar compulsiva, né? Cuidar do peso, que o peso influencia na performance cognitiva e humor. Cuidar de questões relacionadas à violência. A violência também pode aí induzir a pessoa a ter um estresse pós-traumático e ansiedade patológica. E cuidar da saúde mental como um todo, tentar cultivar boas relações, praticar esporte. Esporte é extremamente essencial para transtornos de ansiedade. E talvez falar com alguém sobre isso, buscar ajuda, é o ideal aí para amenizar essas questões da ansiedade. O Tantra não é só uma atividade dentro da yoga e da cultura oriental que pode proporcionar um prazer sexual. Ele também trabalha com atividades cerebrais que proporcionam bem-estar. Venha conhecer um pouco mais. Estamos conhecendo um pouco mais sobre a massagem tântrica e tudo que envolve a proposta de desconectar o ser humano do próprio corpo. Estou ao lado da Patrícia, terapeuta tântrica, que vai nos explicar um pouco melhor essa relação do Tantra na nossa sociedade ocidental um pouco mais complicada, né? Ainda existe algumas informações errôneas, algum preconceito. Como que surgiu o Tantra na tua vida e como que você trabalha hoje com as pessoas aqui em São Paulo? Sim, o Tantra surgiu na minha vida há mais de 10 anos, junto com outras terapias integrativas. Então, dentro do Tantra, a gente percebe o ser humano como um ser integral. Nas nossas sessões, a gente trabalha com respiração, mudras, trabalha também muito com a parte energética, para que a pessoa se desconecte mesmo e passe a sentir. A gente costuma dizer que o Tantra te traz um caminho de presença, onde você se sente bem com a própria pele. Isso é um dos pontos do Tantra. A gente sabe toda a origem que envolve a cultura oriental, com base no equilíbrio entre ciência, religião, espiritualidade e o mundo material. E talvez uma das coisas que mais atraem é essa elevação da energia cósmica, que se diz que você consegue ter não só o orgasmo físico, mas também o cósmico através do Tantra. Isso é verdade? Sim, a gente fala muito no orgasmo vibracional. E o Tantra também nos mostra essa disfunção ou essa forma de você cortar a ejaculação, por exemplo, no homem, da parte orgástica. Então a gente atende homens que têm um orgasmo apenas vibracional e não tem ejaculação. Outros homens que têm ejaculação e não têm o orgasmo. Então o Tantra é a forma de você sentir. Então, através de todas essas técnicas, através também dessa conexão do corpo, através da sua essência, você consegue adentrar dentro de uma experiência tântrica aos orgasmos transcendentais, os orgasmos cósmicos ou ainda os orgasmos secos para os homens e os ejaculatórios para as mulheres. O cérebro consegue se desligar totalmente numa prática de Tantra? Depende muito da pessoa. Tem pessoas que são mais conectadas, assim como você, que tem mais práticas de yoga, tem mais a prática da meditação, então consegue sentir mais. Mas a gente tem técnicas também para levar a pessoa a esse momento. A massagem tântrica entra na vida da pessoa, às vezes, sem ela muito ter noção. Então a gente tem todas as técnicas para que ela leve a esse aprofundamento. Por exemplo, a sessão no escuro, que é uma sessão que tira toda essa parte visual e que a pessoa se adentra mesmo, ela vai sentir mais porque ela não está mais enxergando. Qual é o caminho do equilíbrio dos chakras através do Tantra? Por exemplo, sempre se diz, antigamente na cultura oriental, dos textos antigos, que a energia da vida é a energia da Kundalini, que está no primeiro chakra, que vai se elevando em forma de serpente até atingir a iluminação. O Tantra, logicamente, ele não consegue levar totalmente essa energia, mas ele trabalha com ela, né? Exatamente. Eu sempre digo que dentro de uma sessão tântrica, não seria adequado eu falar que você vai modificar, vai elevar a sua Kundalini. A Kundalini está adormecida no primeiro chakra, no Muladhara chakra, e essa expansão dessa consciência, através das nossas atitudes da vida, ela vai até o último chakra, o Sahasrara chakra.
Então, dentro da prática do Tantra e dos próprios chakras que você menciona, a gente vai trabalhando as emoções que vão travando a Kundalini. Então, o primeiro chakra tem muito a questão do medo, o segundo da culpa, o terceiro da vergonha, o quarto do rancor e assim por diante. Dentro de uma percepção tântrica, a pessoa vai começar a identificar essas emoções, esses sentimentos e se elevar. Uma coisa importante também, ele trabalha com os outros corpos que o ser humano possui, né? Fala um pouquinho sobre essa relação. Sim, a gente tem a relação dos sete corpos, e dentro do Tantra a gente não trabalha só o corpo físico. Então a gente trabalha, além do corpo físico, principalmente o corpo etérico, o corpo emocional e até o mental, um pouco. É por isso que as nossas práticas, elas têm, por exemplo, sino tibetano. O sino tibetano ele vai trabalhar todo o corpo energético, que é onde estão os chakras. Tem também os pranayamas, que é essa questão do sentir, de trazer também bem-estar físico, mental, emocional. Então são práticas que a gente traz também outros elementos, mudras, que são gestos de poder, para conseguir adentrar esses outros corpos, esses 7 corpos. Não diria que todos a gente vai trabalhar dentro de uma sessão de Tantra, mas já vai dar uma consciência diferente para a pessoa. Você faz isso há quanto tempo já, Patrícia? Eu já faço há quase 10 anos, dentro da estrutura do Conexão do Tantra, desde 2017. E você sente, por exemplo, que as pessoas têm procurado despertar também a consciência? Que eu acredito que muita gente que vem ainda com uma formação, uma informação errada sobre o que seja na prática o Tantra, não é? Sim. Esse é um ponto bem importante, Rogério. O Tantra, ele se difundiu no mercado muito voltado à parte mais da sexualidade. Né? Apesar de que a gente entende que o Tantra também é a sexualidade, é o prazer, mas ele é muito mais do que isso. O Tantra é esse despertar da consciência. A gente busca, através dos nossos materiais, deixar mais claro qual é o nosso trabalho. Mas sim, a gente tem pessoas que têm uma visão mais voltada ao prazer e não está errado. Dentro do Tantra, a gente começa a despertar esse primeiro chakra, que está muito ligado a esse prazer mais carnal, e quando a pessoa vai evoluindo, ela vai trazendo novas consciências. O amadurecimento da sociedade ocidental, ela passa por uma ruptura de costumes, de pensamentos. Você entende que o Tantra ele colabora também para essa transformação da consciência ocidental? Sim. Tanto que o Neo-Tantra, que é o Tantra, na verdade, que a gente trabalha, ele tem também a base toda de William Reich, que tem a parte das couraças emocionais, então ele também anda junto com a psicologia, com a parte das emoções voltadas ao corpo, a parte psicossomática. Então eu acredito que o Tantra ele entra nesse viés como um todo. Legal. Para quem ainda não conhece, queria que você deixasse alguma dica, alguma orientação para quem tem vontade de conhecer o Tantra ou alguém que já ouviu falar e ainda tem receio de experimentar. Sim, eu acredito assim que o Tantra é uma transformação da sua vida, onde você entende mais as suas energias, você entende mais o seu corpo como uma ferramenta de expansão. Então dentro do Tantra eu aconselho práticas, você entrar em contato mais com os seus toques, com o seu sentir, trazer práticas de meditação, trazer práticas a 2, o sexo tântrico também, o Maituna, que é o sexo sagrado do Tantra, pode ajudar os casais nessa conexão, e também quem quiser passar por uma experiência tântrica, dentro do meu centro do Conexão do Tantra, nós temos mais de 15 rituais diferenciados com base na filosofia tântrica. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. O Ecobagagens de hoje chega ao seu final. Agradeço a audiência de todos e convido você a estar conosco no nosso próximo encontro. Até lá!